aula, não é verdade? Hoje, terça-feira. Então, a tia Jó vai fazer a chamada, você vai responder aí, presente, tá certo? Eu quero ouvir todos vocês responderem presente. Eu quero saber quem é que está assistindo a nossa aula, pois é muito importante o aprendizado de vocês. Então, quero todos presentes na nossa aula, tá certo? Então, vamos lá. Andriele está presente? Muito bem, Andriele. Arthur, muito bem. Arthur Peixoto, que legal. Beatriz, muito bem, Beatriz. Gabriela, certo. João Guilherme, certo. João Pedro, muito bem, João. Maria Helena, tá certo, Vi. Sofia, Viviane e Ian Carlos. Estão presentes? Que legal! Eu gosto de ver assim, todos presentes. Agora vamos lá para o primeiro ano vespertino. Beatriz, Zumba, certo. Breno, Gabriel, João Lucas, Maria Júlia, Sofia, Valentina, tá certo, ok. Valesca e Vinícius, tá certo, escutei, muito bem. Então, olha só, a gente agora vai para o nosso momento da atividade. Vamos comigo? Então, olha só, meus amores, hoje é terça-feira, dia 15 de setembro de 2020, não é isso? Ou eu estou enganada? Ontem foi qual a data? 14, então hoje é 15 mesmo, aqui está certa. 15/9/2020, ok? E hoje, vocês já pegaram todo o material de vocês? Ou estavam esperando a tia perguntar pelos materiais? Estão muito espertinhas, não é isso? Já sei que já pegou todo o material, isso mesmo. Vamos precisar do manual do aluno, lápis, borracha e lápis de cor, certo? Já está tudo certinho aí? Então, vamos começar nossa aula. Hoje, português, viu? A cor amarela e a página é a página 22. Abra o livro de vocês e vamos lá acompanhar. Hoje tem leitura, história. Vamos acompanhar? Abriram o livro? Olha só. Vocês lembram que na aula passada de português, na página 21, tem uma pergunta para vocês sobre a galinha ruiva. Eu até coloquei o link para vocês assistirem a história, não foi isso? Então, aí hoje a tia vai começar a história, mas vocês vão assistir novamente a história para a gente fazer a interpretação do texto. E o que é a interpretação do texto? A interpretação do texto é o que você entendeu, você vai responder de acordo com o texto, certo? Tem as perguntas, para mim saber se realmente você entendeu o texto, a gente vai fazer umas perguntas voltadas para o texto, para a história, e se você responder tudo certo, é porque você fez, entendeu todo o conteúdo da história, certo? A mensagem que a história passou. É isso aí, interpretar isso aí. A gente vai saber se a gente entendeu o texto, certo? Então, olha só. A galinha ruiva. Era uma vez uma galinha ruiva que morava com seus pintinhos no sítio. Um dia, ela encontrou um grão de milho próximo do galinheiro e decidiu plantá-lo. Assim teria uma ótima colheita para ela e seus pintinhos. Então, a tia começou, assista um vídeo, o link está aí
no planejamento que a tia enviou e vamos fazer a interpretação da história, certo? Vou dar um tempinho enquanto vocês assistem aí a história da galinha ruiva. E aí, meus alunos, gostaram do vídeo? Entenderam alguma coisa? Vamos ver o que vocês entenderam da história, certo? Olha só. Na página 23 diz assim: hora de explorar o texto. Número 1. Anitta e Emília gostaram de conhecer a história da galinha ruiva. E você? Já a conhecia? O que achou da história? Gostaram? Eu gostei da história. Achei muito interessante essa história. Olha só. Número 2. A história que você assistiu ou leu, para que serve essa história? E história como essa, para que serve? Você vai assinar com um X. Essa história e outras desse tipo, ela serve para emocionar, a gente fica emocionado, a gente se diverte ou serve para informar alguma coisa? Ela serve para nos divertir, certo? Então vocês vão marcar aí a opção do meio, a número 2. E vai para a página 24. Vamos lá, continuando com a nossa interpretação. Observe as imagens a seguir e circule em qual delas podemos encontrar o texto lido. Onde é que a gente pode encontrar? É no livro? É no jornal? Ou é no rádio? Já circularam? O livro? Muito bem. Então vamos lá para a questão 4. Os animais a seguir fazem parte da história lida. Pinte as sílabas que formam seus nomes. Então, aí vocês têm a imagem da galinha, vocês têm a imagem do cachorro, do pato e do gato. Só que vocês têm as sílabas que formam o nome destes animais. Mas também tem sílabas a mais. Mas aí vocês já estão bem espertos, já estão sabendo ler. Eu sei que vocês já conseguem ler palavrinhas, textos, frases. Então vocês vão identificar quais são as sílabas que formam o nome destes animais e vão pintar, certo? Podem pintar. Galinha. Pronuncia devagar, pausadamente, vocês vão identificando as sílabas. Olha lá, olha só. Galinha. Aí vocês pintam. O outro. Cachorro. A outra. Pato. E o outro. Gato. Pintaram? Então vamos lá para o número 5. Não é possível saber quando a história contada aconteceu. Qual a expressão do texto confirma isso? Pinte. Porque tem histórias que começam assim: certo dia, era uma vez. A da nossa galinha começa assim: era uma vez, certo? Então, qual a expressão do texto confirma isso? É um certo dia, era uma vez, ou então naquele tempo. Como é que começa a nossa história? Aí vocês vão pintar aí a resposta certa, a expressão, certo? Identificaram? Aqui até leu de novo para vocês. Então agora a gente vai para 25. Número 6. Toda a história se passa. Onde é que se passa essa história? Em um lago? Em uma fazenda? Ou em um sítio? Aí vocês vão marcar a opção certa. A opção 1 é lago, a opção 2 fazenda e a opção 3 sítio. Qual é a certa? Marca um X. Número 7. Todas as palavras a seguir aparecem na história A Galinha Ruiva. Pinte aquelas que seu professor ditar. Então, vocês têm aí 9 palavras. E todas essas palavras estão na história.
A tia vai ditar 5 e dessas 5 vocês vão ter que identificar elas e pintar, certo? Então a primeira palavra que a tia vai ditar é galinha. Procura aí onde tem galinha e pinta. Achou? Pode pintar. Agora, amigos. Onde tem a palavra amigos? Procura e pinta. Acharam? Então vamos lá. A próxima, ruiva. Ruiva. Pintaram? Então vamos agora para sítio. E agora, terreno. Já? Então agora vamos para a questão 8. O que a galinha encontrou perto do galinheiro? Vocês vão marcar um X. Ela encontrou o grão de milho, ela encontrou uma espiga de milho, ou ela encontrou o pé de milho. Então, marca o X. Vamos para a questão 9. Para que o grão de milho se transformasse em um bolo, a galinha precisou seguir algumas etapas. Numere cada uma delas na sequência que devem ser realizadas. Olha só. Vocês já sabem, né? Que para fazer a receita, a gente precisa dos ingredientes e do modo de preparo. E do título, não é isso? E aqui vocês têm uma sequência de como tudo aconteceu. Aí vocês vão numerar. Vocês têm uma frase, 2, 3, 4, 5, 6 frases. Dessas 6 frases, qual foi a primeira? Aí a tia vai ler. Quando vocês acharem a primeira, vocês marcam o número 1. Plantou o grão de milho. Foi a primeira? Moeu o milho. Debulhou o milho. Fez a massa de milho. Colheu as espigas de milho e assou a massa de milho. Qual foi a primeira? Aí marca o número 1. Que a número 1 é a primeira frase, é a número 1, não é isso? Então agora a gente vai para número 2. Qual foi a segunda parte que ela fez? Foi moer o milho, debulhou o milho, ou fez a massa do bolo, ou então colheu as espigas de milho ou assou a massa de bolo. Depois que ela plantou o milho, ela colheu a espiga de milho. Então, essa é a ordem da história. Número 2 vai ficar lá de baixo para cima, a segunda. Depois disso, número 3. Qual é a número 3? O que foi que aconteceu? Ela moeu o milho, debulhou o milho, fez a massa do bolo ou assou a massa do bolo. A número 3, depois disso, depois que ela plantou o milho, ela colheu o milho, ela debulhou o milho, certo? Então, vocês vão entender, debulhou o milho, que é a terceira, de cima para baixo, vocês colocam o número 3. Depois que ela debulhou o milho, o que foi que ela fez? Ela moeu o milho, fez a massa do bolo ou assou o bolo. Ela moeu o milho, que é a opção 2, frase 2. Aí vocês botam o número 4. Depois ela fez a massa do bolo ou assou o bolo. Depois que ela moeu, ela fez a massa do bolo. Aí vocês vão colocar o número 5, que é a quarta frase.
E por último, ela assou o milho, que também é a última frase, que é a número 6. Certo? Tem gente que está perguntando o que é debulhou, não é isso? Debulhar é quando a gente tira os grãos de milho do sabugo do milho, certo? A gente debulha o milho, tirando os grãozinhos da espiga do sabugo, tá certo? Agora vamos lá para a página 26. Para cumprir cada uma dessas etapas, a galinha pediu ajuda aos animais. Pinta o retângulo que combina com o tipo de resposta que eles deram para cada pedido da galinha. O que foi que os animais deram de resposta quando ela pedia ajuda para eles? Eles diziam talvez, eles respondiam eu ajudo, ou eles respondiam eu não. Então vocês vão pintar essa resposta, certo? Pintaram? Então vamos lá para o número 11. Por que os animais não ajudaram a galinha? Isso aí vocês vão responder. Número 11. Vocês vão responder de que forma? O que vocês acham que ele não ajudou a ela? É por quê? A tia não vai dar a resposta não, cada um vai colocar a sua resposta. Certo? A tia já sabe por quê. Se eu não quero ajudar é porque eu estou com o quê? Eu tenho vontade, mas eu estou com muita e não vou ajudar. Aí vocês respondam aí. Número 12. Para que os animais pudessem compartilhar o bolo, o que eles deveriam ter respondido à galinha ruiva quando ela pediu ajuda? Escreva. Ela botou: quem me ajuda? O que o cachorro deveria responder para ela? O pato e o gato. De forma que eles deveriam dar a resposta que ia ajudar a galinha. Certo? Aí já responderam? Número 13. Um dos pedidos que a galinha fez foi: quem me ajuda a debulhar o milho? Olha só, gente, nessa frase que está aí no retângulo azul, observem que ela começa com um tracinho. Esse tracinho é a pontuação travessão. Essa travessão, ela é usada para dizer que alguém está falando. Quando uma pessoa vai falar na história, a gente usa o travessão e depois a fala da pessoa. Tipo aqui, ó. Travessão, aí tem quem me ajuda a debulhar o milho. Então, quem é que está dizendo isso? A galinha. Aqui é a fala da galinha. Quem me ajuda a debulhar o milho? Por isso que tem um travessão. Para a gente entender que é alguém que está falando. Certo? E nessa frase que fala é a galinha. Aí, letra A. Qual é o significado da palavra destacada? A palavra debulhar, ela significa desmanchar. É tipo assim, quem me ajuda a desmanchar o milho? É isso? Ou então, tirar os grãos. Aí ficaria, quem me ajuda a tirar os grãos de milho? Ou então, significa comer. Aí a frase ia ficar assim, ó. Quem me ajuda a comer o milho? O debulhar significa qual dessas três? Aí vocês vão pintar a resposta, certo? A tia já explicou o que significa o debulhar, certo? Identificaram? Depois que terminar de pintar, vamos para a página 27. Olha só, letra P na página 27 já. A galinha fez outros pedidos aos animais, trocando apenas a palavra debulhar. Quais foram esses pedidos? Complete as frases. Aí ela perguntou: quem me ajuda a... Aí tem um tracinho,
o milho. Aí vocês vão colocar outra palavra, certo? Quais foram outras palavras que ela usou? Aí a outra. Quem me ajuda a? Outra resposta. Tudo isso é de acordo com a história. Quais foram as 3 coisas que ela pediu para eles fazerem? Certo? Depois diz assim, o Ita diz: vocês repararam que na história a galinha ruiva há repetição de palavras e frases várias vezes? Aí a Ida diz: por isso, esse tipo de história é conhecido como conto de repetição, certo? Quando as histórias têm muitas palavras repetidas várias vezes. Ou então, frases, a gente diz que é o conto de repetição. Ou então, o conto acumulativo. Porque ela vai sempre só acrescentando. Ela repete e acrescenta mais alguma coisa. Repete e acrescenta mais alguma coisa. Tipo, a história da casa sonolenta. Tipo, da história ave afiar. E tem outros aí, certo? Tipo a musiquinha da Mariana. Mariana conta Mariana conta é um. Aí depois já vai pro 2. Aí começa, Mariana conta 2. Então, tá repetindo. Mariana conta, Mariana conta, Mariana conta. Isso aí é uma cantiga de repetição, certo? Agora vamos lá para a questão 14. Escolha uma palavra ou frase que tenha se repetido várias vezes na história e copie a seguir. Aí você vai na história que tem no livro, ou então volta o vídeo e observa uma palavra muito repetida, ou então uma frase que vai escrever aí na questão 14. Fica a critério, vai ser uma resposta pessoal. Cada um vai escolher se é frase ou se é a palavra para escrever. E a gente agora vai para 15. Represente com um desenho a parte da história que conta o que a galinha ruiva fez com o bolo depois de pronto. Na história, depois que o bolo estava pronto, o que foi que ela fez? Aí vocês vão fazer a ilustração desta parte da história, certo? E a nossa atividade de português se encerra na página 27. Por hoje, certo? Ó, beijo, até amanhã e faça a atividade no capricho, certo?